Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente com todos vocês para apresentar e trazer para todos vocês mais um programa do Global Focus para abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério. E hoje trazendo à luz um assunto muito importante. Além de apresentar uma estratégia missionária, uma ferramenta de edificação da tua igreja e da tua vida, trazer à luz um assunto de extrema importância. Muitos pastores bem intencionados, não tenho dúvida alguma, diante do chamado de Deus em alcançar vidas, em expandir o reino de Deus, em implantar um novo ministério na região ou em qualquer lugar do Brasil, no entusiasmo eles não levam em conta alguns detalhes tão importantes, que é justamente a questão tributária, a questão da legalização da documentação da igreja, a questão dos contratos de trabalho, sendo a pessoa funcionário da igreja ou voluntário, a questão dos próprios honorários do pastor, né? Como é que o pastor tem direito a salário, não tem, diante da lei, como é que fica isso? A Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário, e se você prega bem, você é digno de dupla honra, salário dobrado. Mas como é que o governo, como é que a Receita Federal encara tudo isso? E será que pastor é profissão ou é vocação? Tá, diante da Bíblia há um posicionamento, e diante da lei, diante do governo, como é que fica tudo isso? E quanto a relação igreja impostos, igreja tributo, igreja taxas, como é que fica tudo isso? Queridos, muitos pastores pecam nessa área. E o pior, eles não têm nem aonde se informar. Nós estamos trazendo para você hoje a Gospel Contábil, uma contabilidade que ela faz a contabilidade de qualquer empresa, mas a especialização dela é justamente igrejas. Há 15 anos, esses irmãos amados, eles vêm fazendo contabilidade de igrejas. Eles já têm cerca de 40 igrejas que eles fazem essa contabilidade. E se você, sem compromisso nenhum, tiver alguma dúvida ou precisando mexer em alguma área do teu ministério, você pode entrar em contato com a Central Gospel. Eles estão prontos para te atender gratuitamente, vão tirar as tuas dúvidas, eles vão te oferecer um espaço, e hoje você vai ter a alegria de conhecer o Gospel Contábil. Fica conosco, nos próximos 30 minutos você será poderosamente abençoado em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje aqui fazendo uma visita maravilhosa ao escritório Gospel Contábil do nosso irmão Tico e o Léo. Eles têm abençoado muito a região, e a proposta da nossa programação, todos sabem, é realmente trazer ferramentas, né, para abençoar o seu ministério, a sua igreja, a sua família. E os irmãos verão o quanto é importante esse trabalho. Esse trabalho, por pouco tempo que eu conheço o Tico, que são alguns anos, poucos anos, eu vejo que é mais do que um trabalho, é realmente uma vocação que está no sangue e no coração desse irmão. E para mim tem sido uma honra poder estar aqui, uma alegria imensa poder estar aqui. Tico, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo bom, meu querido? Pastor. Ô, Tico, querido, por gentileza, eu gostaria muito, algumas pessoas não conhecem, eu gostaria muito que você falasse o que é esse escritório, qual que é o teu trabalho. Pastor, o Gospel Contábil é um sonho. Há muitos anos eu decidi estudar contabilidade, e trabalhei para iniciativa privada, trabalhei para algumas empresas grandes, como a Santa Marina, Cargill. Santa Marina é uma empresa que lá na França é estatal, chama Saint-Gobain. A Cargill é uma empresa aqui de Santos, do ramo de alimentos, mas nos Estados Unidos é a segunda maior em alimentos, faz suco, café, essas coisas todas. Mas em 97, aí eu decidi embrenhar pelo caminho da iniciativa privada, estabelecendo meu escritório. Então, desde lá eu venho trabalhando só com igrejas, 15 anos trabalhando, atendendo as igrejas batistas e outras igrejas divididas aí pelo litoral paulista. Rapaz, glória a Deus. Então, Gospel Contábil é uma contabilidade especializada em administração eclesiástica. Isso, nós só trabalhamos com igrejas, associações, toda entidade ligada ao ramo religioso. Então nós trabalhamos para as empresas sem fins lucrativos. Tico, isso é coisa muito séria, que coisa maravilhosa, 15 anos de experiência
Nós, hoje, na minha idade, Tico, aos 46 anos de idade, eu já vi muita empresa tendo dificuldade nessa área contábil, questões tributárias, questões mal administradas, e nós temos aqui na nossa região um escritório contábil especializado em administração eclesiástica. Isso. Chico, com quantas igrejas vocês estão trabalhando hoje atualmente? Cerca de 40 igrejas. 40 igrejas. Vocês administram 40 igrejas. Isso. Glória a Deus. Tipo, nós temos visto que na nossa região tem crescido muito o número das igrejas e existe pouca informação sobre isso. Tipo, eu gostaria de dividir isso com a nossa região. Me fala um pouquinho qual o relacionamento da igreja, o posicionamento da igreja diante da lei, a influência, até onde a lei pode ir, em poucas palavras, qual é o envolvimento, o que a igreja deve se preocupar, por gentileza, a igreja e a lei. Na parte administrativa, financeira, na parte legislativa, né, a igreja é uma empresa. Então ela está subordinada às leis. A igreja tem que ter o seu registro civil, né, através do cartório, registrando a sua ata de fundação, os seus estatutos, atas de atual diretoria. A igreja tem que fazer isso conforme o seu estatuto. Se diz que é anual, tem que ser anualmente. Se diz que é de 2 em 2 anos, então tem que ser de 2 em 2 anos. Tem alguns estatutos que levam a 3 anos, então é triênio, mas de 3 em 3 anos a igreja tem que se atualizar em termos de estatuto, em termos civil. A igreja tem que manter o seu CNPJ ativo. Isso significa que a igreja tem que manter em dia a DIPJ, que é a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, que assegura a isenção da igreja. A igreja tem que apresentar todo ano a RAIS, né, que é o Relatório Anual de Informações Sociais para o Ministério do Trabalho. A igreja tem que apresentar a DCTF, todos esses relatórios anuais, que se isso não for feito, traz para a igreja prejuízo financeiro, porque as multas, tanto do Ministério da Fazenda como do Ministério do Trabalho, quase todas as multas chegam a R$500. Quer dizer, quando as igrejas titubeiam, não tem uma boa assistência contábil, não tem uma assistência jurídica, e o pastor, às vezes, ele tem pouca formação em administração eclesiástica, e aí ele desconhece isso, ele leva a sua igreja a ter grandes prejuízos financeiros. Mas, Tico, o que você está falando é uma coisa muito séria, porque existem muitos homens de Deus com boas intenções, abrindo ministérios independentes, muitos, mas lhes falta essa informação. Falha nossa, nós não nos preocupamos com essa questão e põe em xeque até mesmo a questão da santidade de Deus. Isso. Como é que nós vamos estar ministrando a palavra de um Deus que é santo, um Deus que é todo-poderoso, e nós estamos falhando nessa área, uma área tão importante, tão essencial? Tipo, uma outra dificuldade que eu vejo nas igrejas é a questão da remuneração pastoral. Existem 2 extremos. Existem igrejas que não reconhecem o pastor de forma alguma, e outras igrejas o pastor quer levar toda a igreja como salário. O que você tem para comentar? Existe essa dificuldade nessa área de remuneração pastoral, o salário do pastor? Como é que processa essa área? O que você sente dessa esfera no meio do eclesiástico? Com relação à renda do pastor, eu costumo pensar como contador e como diácono. Diácono e contador. Eu amo os pastores, amo as igrejas e sei que a igreja precisa honrar o seu pastor. E sei também que o pastor precisa conhecer os limites da sua igreja. Então, eu acho que as coisas devem ter um equilíbrio. Quanto à remuneração do pastor, ele não é empregado. Pastor, ele não tem contrato de trabalho, pastor, ele não tem carteira de trabalho, pastor não tem vínculo empregatício, né? E a remuneração do pastor não é chamada de salário, nem de ajuda de custo, nem de prolabore, nada disso. Porque se nós dermos essa conotação ao sustento pastoral, nós vamos prejudicar a igreja. Talvez um fiscal chegando na igreja, lendo o livro caixa da igreja, vendo esses lançamentos no livro caixa, pagamento ao pastor, do salário do pastor, férias do pastor, 13º do pastor. Não, o pastor não tem nada disso. Diante da lei, o pastor tem a prebenda, que é o sustento ministerial que ele deve receber em forma de reembolso pelo seu sustento e para o seu sustento na igreja.
Então, o sustento ministerial, ou sustento pastoral, ou a prebenda, como deve ser chamado, em português castiço, né, significa que aquilo é um reembolso para sustentar o pastor nas suas necessidades primárias, quais sejam alimentação, moradia, transporte, preparo aquela até, comprando livros, se preparando, estudando a palavra para ser realmente um pastor de almas, e todo aquele aparato que ele tem para o serviço que cumpre pastoral, de sair e visitar uma ovelha, ir no hospital e fazer um culto fúnebre. Então, tudo isso que ele recebe redunda em reembolso que ele tem para fazer face a todas essas despesas. Então, a CLT não classifica o pastorado como uma profissão? Não reconhece? Não. É um sacerdócio. É um sacerdócio. Rapaz, até mesmo o Estado reconhece que a questão pastoral, o sacerdócio não é profissão. Seria muito bom que muitos pastores pensassem assim também, né? Já houve no passado, inclusive, pastores que tentaram, né, criar um sindicato para os pastores e tudo, mas aí realmente as denominações mais coerentes, que pensam mais conforme a Bíblia a respeito do ministério pastoral, e aí então salvaram em tempo, e então ficou como dantes. Né? Glória a Deus. Continua sendo. E não digo mais, não é só função para o pastor, ministro da palavra. Isso vale para ministro da educação religiosa, vale para ministro de música, para todos os ministérios da igreja. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmão Tico, por gentileza, nos fale alguma coisa, como é que é a questão dentro das igrejas, questão contrato de trabalho, contrato de voluntariado, há algum risco que as igrejas estão correndo? E se há algum risco, o que as igrejas devem fazer para se precaver? É simples. No caso das igrejas, quando elas estão admitindo empregado, um funcionário para os trabalhos ordinários da igreja, quais sejam faxineiro, zelador, ajudante de serviços gerais, se para esse tipo de trabalho, esse tipo de mão de obra, para esses 4 tipos de fatos que eu vou citar aqui, a resposta for sim, a igreja deveria registrar seus funcionários. Quais sejam? Se o seu funcionário tiver exclusividade, ele for trabalhar exclusivo para a igreja. Se ele tiver pontualidade, um horário para entrar e um horário para sair. Se ele tiver que ter assiduidade, se tiver que estar presente todos os dias na igreja. E se ele tiver principalmente subordinação, ele tiver que responder para o pastor, ou para o relator de patrimônio, ou para o primeiro tesoureiro, enfim, para alguma pessoa que seja responsável na igreja, então ele deve ser registrado. Ele precisa ser registrado e gozar de todos os direitos trabalhistas. Precisa ter contrato de trabalho, precisa ter carteira profissional, precisa ter férias, 13º, tudo certinho. Agora, a igreja tem vários outros departamentos, vários outros ministérios da igreja, que não necessariamente ela precisa ter pessoas remuneradas. Por exemplo, a pessoa que vai ficar ali na igreja, com a igreja aberta, aguardando pessoas que vêm à igreja para pedir uma oração ou um apoio espiritual. Então ela está ali na igreja como um voluntário. Aí ela não vai ganhar nada. A igreja não precisa pagar nada para essa pessoa. Mas também no livro caixa da igreja não pode sair nenhum pagamento para essa pessoa. A não ser o normal. A pessoa está ali, precisa almoçar, precisa jantar, precisa tomar um lanche, precisa fazer um telefonema. Então isso aí a igreja pode ter gasto com essa pessoa, e aí isso aí sai em forma de reembolso. É reembolsado os gastos dela, porque ela gastou isso. Mas não é prestação de serviço. E ela vai assinar, então, um contrato de voluntariedade. Entendeu, pastor? Então, é voluntário da igreja. Existem aqueles também voluntários que estão ali para atender surdos e mudos, não é? Para ajudar a eles a se entenderem, a entenderem a mensagem do culto. Isso também pode ser feito um contrato de voluntariedade. Existem irmãos que gostam de trabalhar nas congregações, trabalhando como comportores, distribuindo bíblias, folhetos,
atendendo naquela frente missionária que a igreja criou, não é? Eles estão ali, abrem aquele trabalho, fazem trabalho de campo e, no entanto, não recebem nada, porque também é um trabalho voluntário. Eu conheço algumas igrejas da região que tem trabalhos voluntários, mas eles já fizeram isso, já tomaram esses cuidados de fazerem contratos de voluntariedade e as pessoas assinam então e trabalham para a igreja de forma voluntária sem ter uma contraprestação de óleo pecuniário. Nos fala para nós, por gentileza, qual a preocupação que os líderes, que os pastores devem ter com a questão da tributação, com a questão de pagamento de impostos, pagamento de taxas, e se você pudesse, nesse tempo que nós temos, citar alguns deles que são os mais importantes, eu ficaria muito grato. Bom, pastor, conforme a própria Constituição, né, as igrejas, os templos de qualquer culto, né, eles são isentos de qualquer imposto. Mas imposto, começando com I, né? Então, a igreja é isenta de ICM, a igreja é isenta de IPI, a igreja é isenta de ISS. Agora, as taxas a igreja paga. Por quê? A taxa é diferente de imposto, né? Conforme a própria Constituição e conforme também o nosso Código Tributário. As taxas as igrejas pagam. Por quê? Taxa ela é a contraprestação que você paga, que a igreja paga, por um serviço já recebido. Por exemplo, a igreja gasta luz, então ela paga a luz. A igreja gasta água, ela paga aquele consumo de água. A igreja gasta telefone, ela paga a taxa de telefone. E a igreja também paga as taxas que vem incluso naquele carnê, que a gente muitas vezes pensa que é o carnê do IPTU, mas não, aquele carnê vem cobrando as taxas. Por exemplo, a igreja tem lá o caminhão de lixo que passa na frente da igreja, recolhendo lixo. É taxa de serviço urbano, essa taxa a igreja paga. A igreja paga a taxa de conservação, não é? Porque a igreja tem uma calçada, tem um passeio público, então a igreja paga essa taxa de conservação. A igreja muitas vezes pode pagar a taxa de segurança, é aquele motoqueiro que passa à noite apitando, não é? E aquilo é considerado segurança. Muitos municípios têm isso e cobram taxa de segurança. Vemos aí, inclusive, que a igreja paga taxa de iluminação. Incluso naquele carnê, vem lá um valor pequeno, às vezes 5, 8 reais, que é a taxa de iluminação. Aquele poste, o poste de luz que fica em frente às igrejas, ilumina a rua da igreja, o acesso à igreja, uma praça que tem em frente à igreja, isso é cobrado também, é a taxa de iluminação. Então, tem pelo menos umas 4 taxas que são cobradas via carnê pelas prefeituras e isso a igreja paga. Por quê? Porque não é imposto, é taxa. E também contribuições de melhoria. Por exemplo, uma igreja, eu conheço a igreja, por exemplo, lá do Guarujá. Lá na igreja do Guarujá, bem em frente à igreja, tem uma praça muito bonita, com quadra de skate para os jovens, um parque infantil para as crianças, com balanceio, escorregador. Isso foi uma melhoria que a prefeitura colocou ali e isso valorizou todo aquele ambiente ali, todo aquele local onde a igreja está inserida. A prefeitura cobra isso através de taxa de contribuição de melhoria. E essas contribuições a igreja também paga. Há pouco tempo também eu vi que a Igreja Batista do Jardim Rio Branco pagou o calçamento da rua, da esquina com a igreja. Por quê? Foi uma empreiteira privada, particular, que fez esse trabalho e aí então foi cobrado e a igreja teve que pagar a contribuição de melhoria. Porque isso valorizou o patrimônio da igreja, valorizou a igreja como um todo. E isso é cobrado, isso é passivo de pagamento pelas igrejas. Neste ano, o tema será Atos 1:8 em 40 dias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quero dar algumas orientações a você, pastor e líder, para melhor aproveitamento em sua igreja. O versículo de Atos 1:8 está separado em 6 semanas. Primeira semana, visão e poder. O texto diz, recebereis poder. Segunda semana, consagração e ação. Sereis minhas testemunhas. Terceira semana, Jerusalém, nossa cidade.
Quarta semana, Judéia, nosso estado. Quinta semana, Samaria, o Brasil. Sexta semana, os confins da terra. Em cada domingo, o pastor prega sobre o tema semanal e durante os dias da semana, os crentes fazem as meditações devocionais. O lançamento será no domingo, dia 19 de agosto, e na segunda-feira, dia 20, os crentes vão fazer o primeiro dia de jejum e oração, e eles começarão a estudar as meditações. Serão 40 dias de estudo intensivo sobre o avanço do reino de Deus. Os esboços das mensagens e estudos para grupos pequenos, células e classes de escola bíblica já estão no nosso site. É muito importante que cada membro da igreja tenha um envolvimento pessoal. Portanto, adquira um livro para cada pessoa. Cada livro custa apenas R$6. É muito barato se considerarmos o custo-benefício. Os 40 dias de jejum e oração deste ano serão realizados de 19 de agosto a 28 de setembro. Claro que você e sua igreja poderão fazer numa outra época que encaixe melhor no seu calendário. Inscreva sua igreja. Se você participou no ano passado, simplesmente atualize o seu cadastro. Adquira os livros o quanto antes, não deixe para a última hora. Para facilitar e diminuir os custos de transporte, temos distribuidores em algumas regiões. Veja no nosso site os locais. Estamos orando para que as igrejas sejam impactadas e motivadas a transformar a cidade, o estado, o Brasil e o mundo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Ok, pessoal, nós estamos aqui ainda no Gospel Contábil e tem sido de grande edificação estar aqui. Olha, somos muito bem recebidos. Você tem um cafezinho aqui a hora que você quiser fazermos uma visita. E eu quero apresentar aqui o Léo. O Léo é contador e é filho do diácono Tico, que falou agora há pouco. E eu tenho, no mínimo, duas perguntas para o Léo. Léo, querido, há uma grande preocupação minha, porque as igrejas, elas, na sua motivação, homens chamados por Deus, iniciam um trabalho nos seus lares, daqui a pouco já alugam um salão, daqui a pouco já monta a igreja e falham numa questão essencial. Porque quando você vai construir um prédio, você procura um engenheiro, né? Quando se vai desenhar uma planta, você procura um arquiteto, mas ninguém procura ninguém é exagero. Normalmente não se procura um contador para se iniciar numa igreja local. Léo, eu gostaria que você comentasse conosco qual a seriedade, a gravidade desse erro, dessa falha. Paz do Senhor Jesus, boa noite a todos que estão nos prestigiando com a sua atenção. Realmente é um fato, as igrejas começam geralmente com um pequeno grupo e vai crescendo, vai se multiplicando e Deus vai dando crescimento, mas é fato que vai chegar um momento que o acúmulo de pessoas vai gerar uma tensão, né, para a sociedade, para o governo vai começar a fiscalizar aquela comunidade que se chama igreja. Aí entra a seriedade de ter a documentação regulamentada, a documentação regular, e isso, quem que o governo olha como um guardião assim fiscal? É a contabilidade, é o contador. O contador, ele é um intermediário entre a empresa e o governo, tanto que a responsabilidade fiscal de tudo que vai acontecer vai cair sobre o contador e vai cair sobre o presidente e a diretoria da igreja. Por isso essa importância de quando começar ali um trabalho, a organização, né? O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 13, né? Deem a cada um o que é devido, a imposto, a tributo, a temor, a honra, não deveis nada a ninguém senão amor. Então o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos estar transparentes na sociedade, bem organizados, com documentação regular, que se um fiscal bater na igreja, a igreja não tem do que temer, porque está tudo regular, tudo certinho, com o contador, com tudo bem transparente. Rapaz, Léo, vendo você falar assim me dá um misto de alegria e um calafrio também, viu? Porque é coisa muito séria, coisa que nós não atentamos para isso. Agora, Léo, a razão de eu estar aqui hoje fazendo essa matéria com vocês
é porque eu tenho observado que vocês têm ajudado muitas igrejas, instruído muitos pastores, abençoado a nossa região. Léo, vocês oferecem algum tipo de treinamento, algum tipo de curso? E se oferece, como é que é? E a quem a gente deve procurar? Como é que funciona isso? Sim, a grande condição de uma empresa é a mão de obra, as pessoas contratadas profissionalmente para trabalhar numa empresa. Então nós, por exemplo, aqui da contabilidade, a gente vai contratar um funcionário e vamos remunerar para ele nos ajudar. A igreja já não acontece isso. A igreja, a gente lidar com pessoas que estão ali para servir com a sua vocação. Então a grande dificuldade da igreja é ter um tesoureiro, ter um secretário, ter um conselho fiscal que não são profissionais, estão ali para servir. Então a grande dificuldade da igreja hoje é essa, ter uma mão de obra qualificada, em vista que não é remunerada, não é uma mão de obra profissional. Então por isso a gente tem feito um treinamento, esse foi o nosso primeiro tema, que é uma apostila Administrando a Casa do Senhor com Excelência. Aqui nós citamos algumas curiosidades de igrejas bem administradas, falamos sobre secretaria, tesouraria, a origem da administração eclesiástica, tudo no âmbito teológico, mas também no âmbito da lei. E esse é nosso primeiro treinamento, a gente já pôde ajudar muitas igrejas, já fizemos 6 edições, logo mais vocês poderão contemplar da sala de treinamentos. E a gente cobra um custo mínimo, só para realmente manutenção, mas isso na verdade é um investimento. E nós estamos também visando o que? A dificuldade da igreja, a necessidade da igreja. Muitas igrejas que recebem missionários de outras línguas não têm intérprete. Então nós também estamos dispondo nossas dependências para treinar missionários que desejam inglês, espanhol, para ser usados de intérprete na igreja. Glória a Deus. Ok, Léo. Nós queremos dar uma olhada aqui nas dependências. Eu vi que você tem uma sala excelente de reunião. Essa sala, outro dia eu vi que você deixou acessível, vocês deixaram acessível para os pastores que quiserem vir fazer a sua reunião aí, fazer um trabalho. Eu gostaria de mostrar agora o escritório para o nosso público e que possamos procurar o gospel contábil e tirar dúvidas. Já vi muitas dúvidas com relação a... Tem pastores que não sabem, não tem contato com contrato de voluntariado, contrato de trabalho. Vocês têm tudo isso para fornecer, modelos. Caso alguma igreja interessar, sim, pode procurar vocês. Pode procurar, sem custo algum. Tem o nosso telefone, está à disposição. Treinamento, contabilidade, informações e orientações sobre impostos, abertura de igreja, tirar dúvidas tuas sobre contrato de voluntariado. Queridos, vocês podem procurar aqui o Gospel Contábil, será uma grande bênção. Ok, amados, chegamos ao término de mais um programa do Global Focus. Que bênção poder contar com a sua presença conosco. Que bênção poder saber que nosso programa está crescendo a cada dia, mais pessoas têm assistido esse programa e têm sido abençoados. Nós louvamos a Deus pela sua vida, porque sem você esse programa não seria possível. Eu quero nesse momento orar ao Senhor. Orar ao Senhor porque é bem provável que existem muitos pastores com dificuldade financeira, dificuldade com a sua liderança, dificuldade com o seu tesoureiro. É bem provável que existem pastores que não sabem o que fazer diante da necessidade de algum contrato. E hoje vocês foram abençoados. Queridos, vocês receberam hoje o que é raridade. Pouquíssimos escritórios no Brasil são especialistas em administração e contabilidade eclesiástica. Eu espero que tenhamos abençoado a sua vida e que você possa divulgar o nosso trabalho e continuar sendo abençoado como nós estamos sendo abençoados aqui na TVCA. Permita-me que eu ore por você. Permita que eu ore por você, independente de você ser pastor ou não, para que Deus te abençoe a sua vida financeira, que Deus te abençoe a sua família. Eu quero orar nessa hora. Fechemos nossos olhos. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, nós adoramos ao Senhor e nós glorificamos o Teu nome. Senhor, diante de tudo isso que ouvimos, Senhor, do irmão Tico, do irmão Leonardo, Senhor, traga-nos, ó Deus, a seriedade de refletir a santidade do Senhor, não somente na nossa vida pessoal, íntima, familiar, mas também, Senhor, na nossa vida moral, diante do governo, diante do Estado, diante da nossa liderança de cada igreja local. Pai, desperta, Senhor, em cada pastor a preocupação
com esse assunto tão sério. Senhor, que é a questão contábil, a questão tributária, a questão, Senhor, da toda a documentação da tua igreja local. Pai, abençoa teus filhos, abençoa a nossa região. Abençoa, Senhor, as famílias também que têm sido enriquecidas em assistir à nossa programação. Que teu nome seja engrandecido, que teu nome seja glorificado, que tua igreja seja edificada. É assim a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa do Global Focus.